Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Os Malaquias da Andrea del Fuego. Este livro aqui é de 2011, se não me engano, e foi com este livro que a Andrea acabou ganhando lá o prêmio José Saramago daquele mesmo ano. Enfim, eu reli esse livro aqui na verdade para poder falar um pouquinho dele naquele grupo de leitura do qual eu faço parte aqui na UFSCar, que é o Contemporâneas. E a gente resolveu ler este livro dela porque nesse mês de agosto agora, a gente vai ter um evento aqui, um colóquio, e nesse colóquio uma das mesas vai ser aqui com a Andrea del Fuego. Mas enfim, a primeira coisa que me chama a atenção quando eu leio este livro é o título, claro, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito maluca com essas questões todas bíblicas, então para mim é muito difícil olhar para o título Os Malaquias e não lembrar do Malaquias lá da Bíblia, né? Porque você tem a estrutura da Bíblia é uma estrutura muito interessante, porque você tem lá primeiro o Pentateuco, que é o que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Aí você tem aqueles livros que são os livros históricos, que vai de Josué até o Esther. Aí depois você tem os livros poéticos, que é o Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e os Cantares, ou Cânticos de Salomão, enfim. Aí depois você tem os profetas maiores, que vai do Isaías até o Daniel. Os profetas menores, que vai de Oséias até o Malaquias. E daí essa é a estrutura do Antigo Testamento. Daí você tem o Novo Testamento, que são os 4 evangelhos. As epístolas, que vão do Atos até o livro de Judas. E por fim você tem lá o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então, o livro de Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, e ele é ali, o Malaquias, então, ele é um dos 12 chamados profetas menores daquele período. Então você tem, vamos ver se eu me lembro de todos, você tem o Malaquias, o Zacarias, o Ageu, o Abacuque, o Naum, o Oséias, o Joel, o Amós, o Abadias, o Jonas, o Miqueias, e falta um que eu não estou me lembrando agora. Mas enfim, você tem esses 12 profetas menores, e dentre eles está então o último deles é aqui o Malaquias. E uma coisa muito curiosa a respeito do Malaquias, eu não sei se vocês sabem disso, na verdade não sei nem porque que eu sei de uma coisa. Mentira, eu sei porque eu sei disso, porque eu já estudei bastante essa questão. Mas enfim, o Malaquias existe todo, ele é uma figura extremamente polêmica, e me parece que não é à toa o fato de que André del Fuego vai e coloca o nome deste profeta aqui nessa família que vai servir aqui como personagem do romance. Por quê? O Malaquias ele é uma figura muito polêmica porque ninguém sabe ao certo se o Malaquias existiu ou não. Porque o nome Malaquias ele vem de um termo que agora eu não vou saber reproduzir aqui direito, mas esse termo significa meu anjo ou meu mensageiro. Tanto que se você pega a minha Bíblia está... Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, peraí. Se você pega o início do livro de Malaquias, é dito o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Só que se você pega as traduções, se não me engano, do grego ainda se mantém até hoje essa questão, mas em alguns outros idiomas isso também aparece com uma certa recorrência. Mas em algumas traduções você não tem o nome Malaquias. Você tem aqui sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de seu mensageiro, ou do seu anjo, ou coisa do tipo. Então veja que essa figura do Malaquias é uma figura muito marcada pela incerteza dentro desses estudos bíblicos, e me parece que essa incerteza vai ser algo muito determinante para algumas das coisas que vão acontecer aqui neste romance da Andrea del Fuego. Outra coisa que também me parece que não é à toa essa escolha, justamente porque o Malaquias ele é um profeta do período pós-exílico. Então você tem lá toda aquela coisa toda do exílio, do povo de Deus, aquela história toda que eu acho que você conhece. E durante um tempo depois desse exílio, os hebreus eles se assentaram ali, eles assentaram acampamento em Jerusalém, e esse período depois que eles chegaram em Jerusalém e tal, foram expulsos da Babilônia, aquela coisa toda,
ele é um período marcado sobretudo pela miséria e pelo afastamento da lei mosaica, que é lá a lei do Moisés e do Pentateuco e tal. Por quê? Porque os hebreus, nesse período, eles estavam sendo, uma grande parcela ali daquela população estava sendo dominada por outros povos, cujo nome agora eu não me lembro, mas enfim, se eu me lembrar eu vou deixar o nome aqui na tela. Bom, por estarem sendo dominados por esse outro povo, é, os recursos materiais mesmo do povo de Deus daquele período foram ficando cada vez mais escassos. E essa escassez foi gerando, por um lado, um afastamento da lei mosaica, porque as pessoas estavam mais preocupadas com coisas mais chãs do que com as coisas espirituais. E por outro lado também foi gerando um certo descontentamento no povo. Então quando você tem esse cenário, você tem três profetas, eu ia dizer três poetas. Você tem três profetas que eles vão, de certo modo, servir para poder tentar fazer o retorno ali da lei mosaica. Que você tem então o Esdras, o Neemias e o Malaquias. O Esdras e o Neemias, eles estavam ali propondo mesmo, quando você lê os livros deles, eles estavam propondo mesmo reformas que são reformas políticas que, de certo modo, dialogassem mais com a lei mosaica. O Malaquias ele faz diferente, porque a coisa do Malaquias que mais chama atenção é a questão da profecia. Então, pensando nessa figura totalmente incerta, pensando nesse contexto social do período em que o Malaquias escreve, que era um período marcado pela miséria e pelo afastamento da lei, é muito curioso pensar como que isso vai influenciar aqui na construção deste romance. Mas enfim, você tem então três pontos essenciais dentro do livro de Malaquias, que é, primeiro, ele está falando contra o afastamento da lei mosaica, está falando, e junto dessa questão do afastamento da lei mosaica, ele fala também da questão da corrupção do povo e dos sacerdotes, ou seja, um dos grandes temas do livro de Malaquias é a questão do pecado. Outro dos grandes temas é a questão do convívio social, porque aqui em vários momentos ele vai, apesar de ser um livro bem curto, ele vai falar, o Malaquias ele vai falar bastante da ideia de que a família ela é o alicerce do indivíduo, então ele fala, dentre outras coisas, ele fala contra o divórcio e esse tipo de coisa que estava já começando a se articular naquele período. E você tem, por fim, a ideia do advento do Messias. O Malaquias aqui ele vai fazer uma série de profecias que vão, de certo modo, dialogar com a vinda de Jesus lá no Novo Testamento. Então, se o Messias está vindo, era preciso que aquelas pessoas todas, primeiro, se arrependessem dos erros que elas estavam cometendo, e mais do que isso, era preciso que essas pessoas acreditassem no amor de Deus, porque Deus estava mandando ali o seu Messias, enfim. Então, pensando em todas essas coisas que estão presentes lá no livro de Malaquias, é muito curioso como a Andrea Del Fuego recupera tudo isso para poder construir aqui esse seu romance. Então eu sugiro que se você for ler o Malaquias da Andrea Del Fuego, você vá lá e leia o Malaquias da Bíblia, porque sabe assim, é um livro curtinho, não é um livro gigantesco, e é um livro bem legal de ser lido. Mas enfim, do que vai falar aqui o Malaquias da Andrea Del Fuego? Vai falar da história então desses camponeses que são lá o Adolfo e a Donana. Eles moram em um lugar muito afastado de tudo chamado Serra Morena. Essa Serra Morena, ela é marcada, essa cidadezinha, ela é marcada por aquela ideia bem colonialista. Então você tem aquele coronel que manda em todas as pessoas ali, que é dono de tudo, que é dono de todos os negócios, que enfim, tem vários funcionários, esse tipo de coisa. Bom, um dia a Donana e o Afonso, então eles tinham ali trabalhado o dia inteiro, e quando eles foram dormir, começou uma tempestade e caiu um raio na casa. E quando esse raio cai, os dois acabam morrendo e acabam deixando três filhos órfãos ali. E o romance ele vai falar da história de vida de cada um desses três filhos. Então você tem o Nico, que é o filho mais velho, que assim que os pais morreram ele já foi adotado por esse coronel, que é o Geraldo, que vai ser uma figura bem importante aqui ao longo de todo o livro, porque o Geraldo ele é uma figura que vai indiretamente determinar várias das ações desses personagens. Então você tem
essa figura do Geraldo é uma figura muito interessante, porque ela representa esse poder mesmo quando não está presente ali naquela cena, não está ali naquele lugar, ele ainda assim está, mesmo que distante, ele está determinando tudo o que está acontecendo na vida desses três irmãos aqui. Então você tem o Nico, que vai ser adotado por ele, você tem a Júlia, que é a irmã mais nova e que vai ir para um orfanato de freiras francesas e que pouco tempo depois vai ser adotada por uma família turca, então ela vai ser a que vai se distanciar mais dos irmãos. E você tem o Antônio, que vai acabar ficando nesse orfanato, e ele fica nesse orfanato porque ninguém o quer adotar, e ao longo do livro a gente acaba descobrindo, e esses personagens também, que o Antônio ele sofre de nanismo, então ele é um anãozinho ali, e essa figura do anão e o que isso representa dentro da narrativa também é algo que eu acho que vale a pena você prestar atenção quando você for lendo. E eu não vou falar aqui, claro, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, então você tem a vida desses personagens, desses três irmãos, que eles vão se separar, só que à medida em que o romance avança, você tem a articulação dessa narrativa de modo a uni-los novamente. Então, esse reencontro se dá porque o Nico ele vai acabar indo em um baile quando ele já está um pouquinho mais moço, e vai nesse baile acabar conhecendo a Maria, vai se apaixonar por ela, vai propor casamento algum tempo depois, e eles dois vão casar. Então, por ocasião do casamento do Nico com a Maria, o Antônio, que é o irmão do meio, acaba indo ali para aquelas festividades e tal, e a partir desse momento ele vai começar a morar junto com o irmão. A Júlia, que estava lá distante, acaba ficando, ela fica sabendo dessa história toda do casamento do irmão mais velho e resolve que ela vai ir. Só que ela tem algumas complicações ali que acabam fazendo com que ela desvie o seu caminho e comece a trabalhar em uma rodoviária. Então veja que nós temos essa personagem que se afasta completamente dos irmãos e ela fica nesse entre-lugar que é a rodoviária, e coisas muito curiosas vão acontecer com ela nesse período da vida, sobretudo porque nesse momento da vida ela vai acabar conhecendo uma mulher que tem uma relação muito estranha com crianças. Essa mulher, eu vou ter que falar o que essa mulher faz. Mas enfim, essa mulher, ela faz contrabando de crianças. Então, você tem toda essa ideia por trás dessa personagem que é a Júlia, e isso também vai ser uma coisa muito importante para o destino dela, porque é por conta da relação dela com essa outra mulher que ela vai acabar conhecendo aquele que será o seu futuro marido e com quem ela vai ter um filho também que vai ter um destino X ali. Bom, então você tem essa figura da Júlia e você tem essa figura desses outros dois irmãos. Enquanto a Júlia está vivendo a vida dela lá em Serra Morena, vai trabalhar nessa rodoviária, vai trabalhar em uma loja maçônica em um determinado momento, depois ela vai se tornar uma microempresária, digamos assim. Então, enquanto você tem toda essa vida da Júlia, você também tem o desenrolar da vida desses personagens que ficaram em Serra Morena, que agora vai ser transformada em uma hidrelétrica. E daí vem outra coisa que eu acho que é muito interessante dentro deste livro, que é o elemento da água. A água, ela congrega aqui dentro desse romance, ela congrega com uma série de significados. Então, ela é essa ideia toda, ela é o elemento água mesmo. Aí você tem toda essa ideia da fluidez, você tem toda essa ideia da incerteza. E essa questão da fluidez e da incerteza vai dar uma atmosfera extremamente onírica. Então vai ter vários momentos aqui em que você vai pensar, tá, esses personagens, eles morreram, eles estão pensando, eles estão sonhando, eles estão delirando, porque tem uma série de rasuras com o real aqui, e isso vai ser algo muito interessante aqui na construção deste romance mesmo, e é algo que eu não vejo com muita frequência dentro da nossa literatura. Mas enfim, e outra coisa que vai ser muito importante aqui é a ideia de futuro, né? Porque aqui, à medida em que esse romance avança, você tem essa ideia de que a redenção e o reencontro desses irmãos, ele está no futuro. Então é um livro que esses personagens eles perseguem esse futuro, que é por vezes um lugar físico, e daí você vai ter que ler o livro para entender o que eu estou falando. Mas enfim, então veja aqui, não me parece à toa que num livro com essa ideia do futuro tão presente, ela vai e coloque o nome de um profeta, e ainda mais um profeta que falava tanto de questões
como o pecado, de questões como a importância da família e de questões como a questão lá do afastamento dessa lei mosaica que é um chão para essas pessoas daquele período lá do Malaquias. Então pensar nesses elementos e em como que eles vão estruturar aqui essa narrativa é algo muito curioso também. Outra coisa que também vai aparecer aqui com uma ideia, com uma força cada vez mais forte à medida em que o romance avança, é a questão da morte. E não só da morte, mas dos fantasmas. E daí vai. Só que assim, não é o fantasma do tipo uma assombração. Não, esses fantasmas que vão aparecer aqui, que eu não vou falar de quem são, mas não são dos pais deles, esses fantasmas eles vão ser descritos quimicamente. Então isso é uma coisa muito curiosa, como que essa ideia dos elementos e das funções orgânicas e carbônicas desses fantasmas vão aparecer aqui dentro desta narrativa. Então, só por essa questão do fantasma, você já percebe que essa ideia que eu falei para vocês, da rasura da realidade, e por essa incursão pelo surreal, vai ser uma coisa muito importante. Então aqui você tem esses fantasmas descritos com essa minúcia científica, digamos assim. Você tem pessoas que caem dentro de bules de café e se perdem por dias dentro de bules de café. Você tem navios que chegam de lugar algum e somem misteriosamente. Você tem velhas que brotam do milharal. Enfim, você tem uma série de elementos aqui que são elementos muito simbólicos. Esse daqui é um livro que ele é muito cheio dessas metáforas e desses simbolismos, e tudo isso fica ainda mais claro quando você pega, por exemplo, a linguagem do romance. É uma linguagem muito enxuta. Então, assim, o mínimo possível é dito aqui. E esse mínimo possível é algo muito que contribui muito para esse clima de incerteza. Porque você vai lendo isso e você vai se perguntar, tá, mas e agora? Será que isso é real? Então, entenda, essa ideia da ficção aqui também é uma coisa muito importante. Porque em vários momentos você fica pensando se aquilo tudo é uma invenção ou não. Enfim, é um livro que ele é muito curioso nesse sentido. E pensando nessa ideia toda da ficção e dessa incerteza, outra coisa que me chamou bastante atenção durante essa leitura foi as várias ideias que ligam esse livro à alegoria da caverna lá do Platão, sobretudo porque um dos personagens aqui, que eu também não vou falar o nome, vai ter um determinado momento em que ele vai ficar em uma caverna, e nessa caverna você não tem sombra. Então é muito curioso ver como essa alegoria do Platão também vai, desse mundo ideal e dessa coisa toda, vai aparecer aqui dentro deste romance. E a última coisa que eu achei também muito curiosa aqui dentro é como que esse romance vai se afastar muito desses centros urbanos e vai explorar bastante a questão do regionalismo, que é uma coisa que meio que perdeu lugar. É claro, ainda existe, você consegue elencar alguns bons escritores que fazem e que percorrem essa questão do regionalismo, mas ainda assim é algo que perdeu espaço quando a gente pensa na força que o romance urbano foi ganhando à medida em que o tempo foi passando aqui na nossa literatura, porque o romance urbano ele é muito mais identificável por outros lugares do que o romance regionalista. Porque uma coisa é você falar do sertão, outra coisa é você falar da cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo ela é reconhecível em vários lugares do mundo, ao contrário do sertão. Então essa mudança me parece bem curiosa também aqui dentro deste livro, e eu não vou falar mais nada. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!